Aí diz o Lula, nós não podemos errar. Bom, a rigor eu acho que ninguém pode errar. Agora, ele tem dificuldades e está dizendo, ajudem-nos, né, aos empresários, ajudem-nos a ajudar vocês, porque estaremos ajudando os brasileiros. É uma grande fala. É uma grande fala de quem conhece o governo. Agora, não vamos nos enganar, há dificuldades. E parte das dificuldades nós vimos ontem. E tem a ver com o tema da música com que eu abri o programa, que é a questão ambiental. E eu volto agora ao discurso, lembra quando eu falei assim, eu não sou, Larissa, escatológico no sentido do fim do mundismo. Aliás, eu detesto gente que vem falar comigo assim. Tá? Eu detesto até na vida, Vólio Bene. Você quer coisa que me deixa irritado, fala, ai, rei, você não sabe o que aconteceu. Puta, eu fico louco. O que aconteceu? Ele fala o que aconteceu. Não me deixa apavorado antes. Não aguento isso. Ah, o que foi? Ai, você não sabe. Como não sei? Não sei. Me fala. Chega, ó, aconteceu tal coisa. E pronto. Porque eu não gosto. Eu lembro, eu era dono de revista quando as Torres Gêmeas foram para o chão no atentado. E aí eu recebi algumas ligações e começou a Terceira Guerra Mundial, o mundo acabou. Eu cheguei na redação, eu falei, para, dá isso. Eu falei, não, chega. Eu falei, vocês vamos fazer revista ou vamos nos matar? Né? De desespero. Não começou ainda, calma. Senta. Senta, relaxa. Né? Quando todo mundo fica desesperado, o povo aqui sabe, eu tô calmo. Às vezes bobagens me irritam, bem, isso é verdade. Uma tolicezinha pode me irritar. O fim do mundo, não. Então não lido bem com isso. Agora, é preciso reconhecer que dificuldades existem. Ah, e o governo acabou, ah, não sei o quê, ah, agora acabou, tá bom, vai desmatar tudo, vai tudo. Não vai. Mas temos dificuldades, elas precisam ser administradas. Porque sim, o Brasil depende vitalmente da questão ambiental para os financiamentos e para fechar acordos internacionais. Não é? E coisas ruins aconteceram. Agora, vejam só. Por que é que coisas ruins acontecem? Olha bem. Vamos lá. Metade do Brasil, pouquinho mais da metade, votou no Lula. Sim. E quase a metade votou no Bolsonaro. Larissa, se o Congresso espelhasse essa votação para a presidência, a gente teria um Congresso ligeiramente progressista. Quase metade seria conservadora e um pouquinho mais da metade progressista, certo? Só que não é assim. E não é assim, houve quem não entendesse direito um texto meu hoje no UOL, e não é assim, não é porque o povo é esquizofrênico, politicamente falando, ou porque o povo está dividido, para não usar uma doença que retiro o esquizofrênico. Não é porque o povo está dividido, não sabe direito o que... Não é isso. É que, por exemplo, nós temos um Senado que tem 3 senadores por São Paulo, que tem 46 milhões de habitantes, e tem 3 senadores por um estado que tem 400 mil habitantes. Mas Senado é assim mesmo. O Senado representa o equilíbrio federativo. Mas e a Câmara? A Câmara representa efetivamente os votos da população? Não representa. Não é? Será que São Paulo está proporcionalmente representado em relação a alguns outros estados? Não. Será que há efetivamente igualdade de disputa? Também não. Estruturas partidárias, etc., acabam funcionando e muitas vezes
criando um desvio na vontade popular? Ah, sim. É evidente. Então nós não temos um Congresso que represente exatamente a vontade do povo. E há pouco a fazer a respeito, porque isso não vai mudar. A não ser que você tenha uma reforma política, criar voto distrital misto, melhorar um pouco isso. Ter um dia parlamentarismo, de maneira que o parlamento governa, voglio bene, e ao mesmo tempo responde pelo governo. Porque hoje nós temos um parlamento que em parte governa, mas que não responde por nada. Cai tudo no colo dos outros. Cai no colo do presidente da República. E como a gente de fato não tem, um governo, um Congresso, que representa efetivamente aquilo que o eleitorado fez para a presidência da República, então as coisas começam a se atrapalhar. Não é? Ontem, o meio ambiente, a questão indígena, sofreu algumas derrotas, vamos ver o que vai acontecer, das quais a gente precisa falar. Não, o Lula está certo, o mundo não acabou, mas as derrotas aconteceram. Então, por exemplo, a questão do marco temporal. Tem uma proposta que é para dizer, olha, demarcação de terra indígena, índio que ocupava a terra até a Constituição, muito bem, nós podemos discutir isso. Se não ocupava a Constituição, dane-se. Se não ocupava a terra, dane-se, não teremos mais demarcação. É claro. E se votou urgência para isso. Isso significa que esse projeto nem vai passar por comissões. E a urgência foi aprovada por 324 votos a 131. O governo liberou as bases, porque ia perder. O marco temporal, como estão querendo fazer, é inconstitucional. Basta ver o artigo 231 da Constituição. Então, se o Congresso decidir isso, estará decidindo contra a Constituição. Não sei o que vai fazer o Supremo, porque essa questão também está no Supremo. É claro que é uma decisão contra os povos indígenas. Ah, isso quer dizer, Reinaldo, que você não acha que tem demarcação, que muitas vezes é mal feita? Acho. Então vamos cuidar de fazer direito à demarcação. Até porque, em 1988, o ano da Constituição, havia muito índio que estava expulso da terra. E não, o agronegócio não precisa das terras indígenas para começo de conversa. Foi uma derrota do governo. Teve a medida provisória. O Bolsonaro mandou uma medida provisória que cuidava da regularização de terras, voglio bene, Larissa, na área de Mata Atlântica. Aí meteram lá um jabuti na medida provisória, e era só isso. Meteram lá um jabuti na medida provisória que diz o seguinte, que supressão de vegetação local para obras de infraestrutura e tal, não precisa nem de estudo prévio, voglio bene. Ah, vai metendo trator aí. Porque é para o bem mesmo. Não precisa de estudo prévio. Não precisa do que se chama zona de amortecimento e corredores ecológicos de unidades de conservação. Fazer uma unidade de conservação, se comunicar com outra. O que é fundamental, por exemplo, a sobrevivência de algumas espécies. Também não precisa. E isso diz respeito ao Código Florestal. Isso foi para o Senado derrubou esses jabutis. Voltou para a Câmara restabeleceu o jabuti. 364 votos a 66. Inclusive 35 votos do PT. E aí os ambientalistas criticaram, olha, estão passando o quê? Uma nova boiada? Até porque, por exemplo, isso que fizeram com a Mata Atlântica, que já é o bioma, é o menor bioma e o mais agredido do Brasil. Olha aqui,
Vocês viram que o ministro do Supremo até me chamou de brilhante, né, Valeu Bem? Vi. Porque assim, acham assim, o Reinaldo acha que ele é um jurista. Não, eu não acho que eu sou um jurista. E não é o Gilmar que fica soprando coisas no meu ouvido, assim como não redijo os votos dele. Mas eu posso dizer aqui, com absoluta certeza, que o marco temporal das terras indígenas é inconstitucional. Porque basta ler a Constituição, e a Constituição assegura o direito sem tempo. E à medida que você põe o tempo, você nega a essência da Constituição. E essa questão da Mata Atlântica, e isso eu conseguiria provar, Valeu Bem, a inconstitucionalidade assim, assoviando. Chupo cana, assovio e provo. Agora, esse ataque à Mata Atlântica, aí eu consigo construir um voto evidenciando a inconstitucionalidade disso. Sabe por quê? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético. Isso que foi aprovado na Câmara agride o que eu acabo de ler, o artigo 225 da Constituição. Também é inconstitucional.